Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Primeiramente agradecer o mais novo inscrito, Marcelo Braga. Muito obrigado por confiar nas minhas informações. E esse canal, ele visa trazer justamente a informação sob o ponto de vista da verdade, do conservadorismo, da vida. E hoje nós vamos abordar novamente essa questão do aborto. E aqui quero deixar claro que essa mídia brasileira, todos esses órgãos de imprensa, principalmente a Globo Lixo, é uma mídia genocida. Ela está a serviço dos globalistas, dos comunistas, daqueles que querem a nossa escravização. Essa TV Globo Lixo e toda essa imprensa, de forma constante e avassaladora, despejam desinformação e uma narrativa contra todos os princípios cristãos e conservadores. Ou seja, eles querem destruir a família, destruir as instituições para impor uma ditadura, como aconteceu em Cuba, na Venezuela, na China, na Coreia do Norte, em todos esses países que foram derrotados e hoje amarguram a desgraça, a miséria e a escravidão. Aqui, como você está vendo na tela aí, famosas admitem, dão a cara, a tapa, admitindo que fizeram aborto. Ou seja, assassinaram, cometeram crimes e colocam suas caras e não pagam por isso, porque pelo nosso Código Penal é crime. Embora haja um artigo que permita a interrupção da gravidez por estupro, que é um absurdo, que é um artigo inconstitucional, porque a nossa Constituição garante o direito à vida, assim como também o Pacto de São José, desde a concepção. Então vou mostrar aqui duas matérias para comprovar para vocês que tipo de narrativa esses canalhas da imprensa, editores, jornalistas, a maioria deles idiotas úteis, que numa possível implantação de uma ditadura serão os primeiros a serem descartados. Aqui nós temos uma matéria aqui do UOL, Saúde, do dia, vamos ver aqui, assinada por essa mentecapta Diana Carvalho, de ECOA, em São Paulo, a 20/8 passado. Então, eles querem a descriminalização do assassinato infantil. Aqui, nesse caso aqui, vamos supor que nós temos uma declaração de uma outra abortista, genocida, criminosa. Ela diz, por exemplo, no caso lá do Espírito Santo, sobre essa menina de 10 anos que foi conduzida para Recife e lá submetida ao aborto de uma criança, de uma menina de 6 meses, que poderia ter sido feito a cesárea e salvado a vida da criança e permitindo também a sobrevida dessa menina que foi estuprada e tudo mais. Então eles usam o estupro para impor a descriminalização e a interrupção da gravidez, que é aborto,
até os 9 meses, como já aconteceu na França e na Itália. Então, o relato descreve a conduta de um profissional de saúde também no Espírito Santo, que tentou desencorajá-la a dar continuidade ao procedimento, ou seja, ao aborto. Essa recusa no tratamento tem nome previsto pelos Conselhos de Medicina no Brasil: objeção de consciência. O médico tem direito de, por objeção de consciência, princípios culturais, religiosos e pessoais, não executar o procedimento. Havendo centro de referência no Espírito Santo, o médico deve encaminhar o paciente a esse centro, explicou em nota o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo. A conduta foi confirmada, né, por essa ECOA, deve ser uma ONG abortista, né? Aqui nós temos, eu quero aqui ler um trecho, esse trecho aqui dessa matéria. Nesse caso, não há outra explicação senão má fé. A médica em questão faz parte de uma equipe multidisciplinar que está apta para realizar a interrupção. O aborto, não é interrupção não, é aborto, o assassinato. Mas mesmo assim tenta persuadir a paciente a mudar de ideia. É por isso que para funcionar o serviço de aborto legal no país, não existe aborto legal. Depende de pessoas. Não importa se é um centro de saúde pequeno lá do interior ou um grande hospital de referência, a conduta de um só profissional pode causar uma sensação horrível para a mulher, deixando-a constrangida e pressionada, afirma Juliana Reis, fundadora do grupo Milhas pela Vida das Mulheres, que auxilia mulheres a realizar aborto de maneira segura e legal, entre aspas, dentro ou fora do Brasil. Não existe aborto legal. Essa canalha dessa Juliana Reis, genocida, trabalha para o crime. Esse grupo Milhas pela Vida das Mulheres arrecada recursos e agora estão procurando financiamento externo de George Soros, da Fundação Rockefeller, Fundação Ford, que financia esse tipo de trabalho sujo para levar mulheres para a Colômbia, onde lá é submetida ao aborto, a esse procedimento satânico. E ainda tem gente que colabora com esse tipo de ONG dos infernos. E a UOL dando voz a esse tipo de gente. É o tempo inteiro a Folha de São Paulo e o UOL mantendo essa narrativa a favor da descriminalização, ou seja, da pena de morte para uma criança que não tem meios para se defender, um inocente. A criança é outro ser. Esse tal de meu corpo, minhas regras não funciona. Se a mulher quiser amputar a cabeça, o pé, a mão, tirar o seio, fazer o que quiser, ela pode fazer. Mas matar a criança não. Isso é crime. O Brasil é o segundo país onde há maior rejeição a este crime. Portanto, mas aqui nós temos outra aqui, ó, outra matéria do UOL. Olha só, essa aqui também, essa matéria escrita também, publicada, infelizmente não foi possível aqui. Não vou assinar para ler essa matéria. Ela, vou ver aqui, só um instante. Olha, história de santos medievais, Deus fazia aborto. O mentecapto Fábio Marton. Essa matéria foi publicada ontem, dia 23 de agosto. Também, da mesma forma, essa matéria da Folha de São Paulo dá voz a uma vagabunda que criou um tal de grupo católico pró-aborto, pró-assassinato. Diz que são irmãs de caridade, são infiltrados, são comunistas infiltrados em movimentos cristãos para influenciar as pessoas a aceitar essa abominação diante de Deus. Esse vagabundo desse cara escreveu essa matéria dizendo que Deus fazia aborto.
pesquisando nas histórias lá na geografia de Santos, e encontrou algumas coisas ali que não tem nada a ver. A única coisa que nós devemos confiar é nas Sagradas Escrituras, no Velho e no Novo Testamento, nas palavras dos profetas e de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que veio para confirmar as leis e deixou 2 mandamentos, que é a base da fé e da salvação: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Além do mais, Jesus também, em Mateus, quando alguém pergunta para ele o que ele precisava fazer para ganhar a salvação, ele diz: cumpra os mandamentos. Quais são esses mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho, não fornicar a mulher alheia. Está lá os mandamentos. E, sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Alguém que é a favor do aborto, ele não ama o próximo, ele não ama a vida. Ao contrário, ele está apoiando um assassinato. Infelizmente, essa é uma agenda global implementada pela ONU, que é dominada pelos globalistas, que injetam muitos recursos em ONGs pelo mundo inteiro que trabalham para a promoção do aborto, principalmente das mulheres pobres. Então, meus amigos, não há argumento que possa corroborar com esse tipo de procedimento. Não há. Nossa lei já permite a interrupção no caso de grave risco para a mulher. Mas mesmo assim nós devemos lembrar, por exemplo, na Itália houve um caso de uma filha espiritual de uma católica e uma médica. Ela estava grávida e a gravidez dela era de risco. E na hora de ter o bebê, de fazer o parto, os médicos perguntaram para ela, colocaram essa questão para ela e ela sabia, falando assim: não faça o parto, se eu morrer, não há problema, não tem problema, se for, prefiro que eu morra do que o meu bebê morra. E ela morreu. Ou seja, o amor dessa mãe foi tanto que deu a vida para que a outra vida viesse ao mundo. Quer prova de amor maior do que esse? Agora nós vamos ouvir aqui um vídeo. Esse vídeo aqui do Dr. Henrique Lima. Veja bem. Escute. Eu vou além e falo em ativismo jurídico, porque não são só os juízes, são defensores públicos, é Ministério Público e tantos advogados, OAB, que trabalham nesse lobby internacional milionário, tá, para legalização do aborto mundo afora. Né? Então nós temos no Brasil, nós até temos legislação. O Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, que no Brasil tem status supralegal, ele diz que a vida deve ser protegida desde a concepção. O Código Civil resguarda os direitos do nascituro desde a concepção. O aborto dentro do Código Penal, ele está inserido nos crimes contra a pessoa. Código Penal, crimes contra a pessoa, aborto. Ou seja, a lei brasileira reconhece o nascituro como pessoa. Não é um amontoado de células, não é algo ali que faz parte do corpo da mulher, não. É uma pessoa autônoma. Tá? E aí, o que acontece é que essa lei não é aplicada. Todo esse conjunto legal, ele não é posto em prática, infelizmente, tá? Porque nós temos ali uma lei assassina, que é o artigo 128, inciso 2º do Código Penal, que permite o aborto em caso de estupro. Tá? Então, o que acontece? A tragédia de uma menina
Eu diria a tragédia de duas mulheres, porque o bebezinho era uma menina. Né? Então, das duas meninas, das duas mulheres em jogo, a garota de 10 anos, que é vítima também, e a bebezinha mulher que foi morta, tá? Uma saiu morta, assassinada, e a outra saiu psicologicamente destruída, como bem colocou a doutora Sônia. Tá? Então, isso é defesa das mulheres, eles chamam isso de defesa das mulheres. Agora, uma saiu morta, assassinada, e a outra saiu psicologicamente destruída. Isso é defender as mulheres? Tá? Então, esse inciso segundo do 128, ele tem que ser revogado, tá? Porque é uma lei de fato assassina. Não podemos permitir isso. A Constituição diz: nenhuma pena passará da pessoa do réu. Nenhuma pessoa pagará pelo crime de outra. E o Código Penal reconhece o... Então vocês viram, meus amigos, isso aí. E para complicar mais ainda, nós temos uma casa dos horrores do Satanás chamado Supremo Tribunal Federal, onde tem esse tal de ministro Luiz Barroso, que defende na cara dura o aborto, como se isso fosse uma coisa benéfica para as mulheres. O direito natural, a vocação de toda mulher é procriar. Crescei e multiplicai-vos. Qual mulher que não quer ser mãe? Só essas mulheres satânicas. E digo mais, na Planet Hood, nos Estados Unidos, que é uma empresa que promove o aborto, tem várias clínicas em vários estados onde é permitida essa abominação, aconteceram denúncias comprovadas de que os fetos dos abortos provocados por essa empresa eram negociados com laboratórios para fabricação de vacinas, eram também entregues a satanistas que usam bebês vivos em seus rituais macabros. E eles querem implantar esse negócio aqui. Esses 11 ministros dos infernos, filhos do Satanás, impondo, através da sua ditadura da caneta, impondo leis que não passam pelo legislativo, tentando legalizar coisas absurdas como essa. Não bastasse a prisão de segunda instância que foi revogada, a soltura de mais de 30 mil bandidos, os grandes ladrões da pátria estão soltos, soltaram pedófilos, narcotraficantes, assassinos, inclusive o assassino do Tino Lopes, da TV Globo, que nada fala sobre isso. Esse assassino foi solto pelo ministro Marco Aurélio de Mello, esse canalha. Então nós temos aqui uma corte que foi colocada por esses partidos de esquerda para fazer ativismo judicial em favor dessas causas satânicas, criminosas como essa. Eles passaram o casamento gay, essa questão do LGBT, todas essas pautas, esses juízes estão aferrados para impor leis absurdas em cima de nós, sem a discussão no parlamento e sem ouvir a população brasileira, que em sua maioria é cristã e conservadora. Assim, meus amigos, você que me ouve, eu peço encarecidamente que possamos unir nossas forças e denunciar e combater essa narrativa falsa dessa mídia canalha e genocida que impera no Brasil. Tenhamos fé, mantemos-nos sempre em oração pelo nosso Brasil, por essas crianças que ainda não nasceram, que estão sofrendo ameaça de assassinato, pelos órfãos e por aquelas pessoas que trabalham para salvar a vida verdadeiramente. Há no Brasil inúmeros grupos de cristãos, de pessoas de coração, trabalhando em grupo para dar acolhida às mulheres em situação de risco
que é facilmente cooptada por essas satanistas dessas ONGs abortistas. Principalmente, nós estamos vendo aqui, como eu mostrei aqui, a Veja, as famosas atrizes, celebridades que admitiram ter feito o aborto e não foram punidas segundo a lei. Elas deveriam ter sido presas, deveriam sofrer processo e intimá-las a confessar quais os médicos e que clínicas praticaram esse crime. E esses médicos e essas clínicas fechadas e os médicos presos por assassinato de inocente. Assim termina esse vídeo, pedindo que Nosso Senhor Jesus Cristo, e o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, abençoe você, a sua família, seus amigos e todos nós que vivemos numa era onde a iniquidade prospera a passos largos. Um grande abraço e até o próximo.